E aí, gente, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Saúde com a gente, Dicas do Léo. Eu sou o Léo, seja muito bem-vindo aqui, como sempre digo. Então já chega deixando seu like, já chega se inscrevendo aqui no canal, é super importante que você faça isso. E se você é um profissional da estratégia de saúde da família, ou se você compõe a equipe multiprofissional que apoia a equipe de estratégia de saúde da família, ou ainda mais, se você faz parte de algum setor e de forma intersetorial contribui para as demandas que surgem na atenção básica, na atenção primária, esse conteúdo com toda certeza é para você. Mas se você não faz parte do serviço de saúde, não contribui em nenhum setor como profissional, mas faz parte da população e quer participar da construção do SUS, esse vídeo é com toda certeza para você. Então senta, se acomode, tenho certeza que você terá um excelente conteúdo nesse dia, nessa tarde ou nessa noite. Mas se você não pode sentar, eu te convido a aumentar o volume do seu dispositivo, seja ele celular, televisão, computador, tablet. Continue fazendo o que você está fazendo e me empreste os seus ouvidos e vamos juntos estudar sobre a cultura da paz que está dentro da estratégia de saúde da família ou que faz parte, né, na verdade, ou que está em paralelo com a estratégia de saúde da família. Então você está vendo aí na tela, ó, a cartilha do Ministério da Saúde por uma cultura da paz, a promoção da saúde e a prevenção da violência. Vamos juntos, vamos estudar e eu tenho certeza que isso aqui vai contribuir e muito para o nosso dia a dia, para a nossa prática de trabalho e para como a gente lida com as questões que surgem na sociedade relacionadas à saúde. E você vai ver que tem muita coisa, que quando se fala de saúde, muita coisa que talvez nem passe pela sua cabeça, nem passe pela minha, está relacionado sim diretamente com a saúde. Então vamos lá, ó. Por uma cultura da paz, a promoção da saúde e a prevenção da violência. Considerando que a saúde e a segurança são necessidades que precisam ser satisfeitas para que as pessoas vivam com dignidade, os Ministérios da Justiça, da Saúde assinaram no ano de 2008 um acordo de cooperação técnica. Esse acordo visa ao desenvolvimento de ações conjuntas e coordenadas na estratégia de saúde da família, ESF, essa sigla que provavelmente você já conhece, e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, na prevenção da violência e na promoção da saúde e de segurança pública nas áreas de abrangência das equipes de saúde da família. Mas, afinal de contas, o que é estratégia de saúde da família, a famosa ESF? A saúde da família é a estratégia priorizada pelo Ministério da Saúde para organizar a sua atenção básica. Seu principal desafio é promover e reorientar as práticas e ações de saúde de forma integral e contínua, levando-as para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O atendimento é realizado por uma equipe de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas e auxiliares de consultório dentário, na unidade de saúde ou nos domicílios dentro de um território delimitado com uma população aproximada de 3.000 pessoas. Essa equipe e a população acompanhada criam vínculos de corresponsabilidade que facilita a identificação no atendimento e o acompanhamento dos agravos à saúde e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer as possibilidades de viver de modo saudável dos indivíduos e das famílias na comunidade. A saúde da família veio melhorar a qualidade dos serviços de saúde ao fortalecer o vínculo entre suas equipes de saúde e a população. Você sabia que em outubro de 2008 a população brasileira já contava com atendimento de 29.239 equipes de saúde da família e 229.578 agentes comunitários de saúde? Mas isso lá em 2008. Hoje nós já ultrapassamos a marca aí de mais de 200.000 profissionais, agentes comunitários de saúde. Esse número já é bem maior. À medida que o tempo vai passando, novos profissionais vão surgindo, à medida que as demandas de trabalho vão surgindo, né? Então, é comum que isso aconteça. E é provável que esse número cresça ainda mais nos próximos anos. E o que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que é o PRONASSE, que você com certeza já ouviu falar?
é um programa do Ministério da Justiça que articula ações de segurança com ações sociais, ao mesmo tempo em que trabalha com políticas de repressão à criminalidade, trabalha também com ações educativas e preventivas. O PRONASSE atua com foco territorial, priorizando inicialmente 11 regiões metropolitanas do país, onde os índices de criminalidade mostram-se mais agudos. O PRONASSE cuida dos jovens, das comunidades e da polícia. Para os jovens, a ideia é dar um futuro melhor através do processo dos mesmos e oportunidades e serviços sociais como saúde, educação, profissionalização, cultura e esporte. Nas comunidades serão criados ou implementados programas sociais, núcleos de justiça comunitária, defensorias públicas e conselhos de segurança pública. Na área policial, a proposta é melhorar as condições de trabalho e também a formação, capacitação dos profissionais, policiais civis e militares, bombeiros, guardas municipais, peritos e agentes penitenciários. O governo juntando esforços para construir os territórios da paz. Afinal de contas, que é o título aqui do nosso estudo, o que é então território da paz? É o espaço onde é realizada de forma articulada uma série de serviços de caráter social e de segurança pública, capazes de reduzir a violência e valorizar a cidadania. A ideia é levar o maior número de programas sociais do governo aos bairros e regiões mais vulneráveis à violência. O que é cultura da paz? A Organização das Nações Unidas, a ONU, definiu cultura da paz em 1999 como um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida de pessoas, grupos e nações baseadas no respeito pleno à vida e na promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, na prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação, podendo ser uma estratégia política para a transformação da realidade social. E paz? O que é paz? Como podemos definir isso, então? A paz é um fenômeno complexo que envolve a construção de uma estrutura de relações sociais que exista justiça, igualdade, respeito, liberdade e pela ausência de todo tipo de violência. Está relacionado ao desenvolvimento, aos direitos humanos, às diversidades e à cooperação de pessoas, grupos ou nações. E violência, o que é? A violência é um problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade, atingindo crianças, adolescentes, homens e mulheres durante diferentes períodos de vida ou por toda a vida dessas pessoas. É responsável no mundo inteiro por adoecimento, perdas e mortes e se manifesta através de ações realizadas por indivíduos, grupos, classes e nações, provocam danos físicos, emocionais e espirituais a si próprios ou a outros. As violências são as principais responsáveis pela morte dos brasileiros de até 39 anos de idade e representam a terceira causa de morte na população geral. Crianças, filhas de mães que sofrem violência intrafamiliar têm, entre vezes, mais chances de adoecer e mais da metade dessas crianças repetem pelo menos um ano na escola, abandonando os estudos, em média, aos 9 anos de idade. Os homens são as principais vítimas dos acidentes, contribuindo com o maior número de mortos e de traumatizados. A cada 100 mil ocorrências, 54 envolve homens, enquanto as mulheres representam 4,4 desse universo. As vítimas de violência utilizam mais os hospitais e serviços de emergência por apresentarem mais problemas de saúde, o que compromete também o seu desenvolvimento social e econômico. Quais os tipos de violência que existem? A Organização Mundial de Saúde, OMS, fornece um modelo útil para compreender os padrões da violência que ocorrem no mundo, na vida diária das pessoas, de famílias e das comunidades. Conforme este modelo, a violência é dividida em 3 grandes categorias: violência dirigida a si mesmo ou auto-infligida, e violência interpessoal, ou ainda violência coletiva. Quais são os tipos de violência conforme essas 3 categorias? Violência auto-infligida, comportamento suicida, envolve tentativas de suicídio e pensamentos suicidas ou autolesões deliberadas.
autoabuso, inclui atos de automutilação. Violência interpessoal, violência de família ou parceiro íntimo, ocorre entre os membros da família e parceiros íntimos. Esse grupo inclui as formas de violência como abuso infantil, violência contra a mulher, violência sexual, violência contra os idosos, violência contra pessoas com deficiência. Violência comunitária ocorre entre as pessoas sem laço de parentesco, podendo ser reconhecidos ou estranhos. Geralmente ocorre fora de casa, nos espaços públicos. Este grupo envolve os casos de estupro por desconhecidos, violência juvenil, violência institucional em escolas, asilos, trabalho, prisões, serviços de saúde e etc. E a violência no trabalho, né, como assédio moral e assédio sexual. E aqui a gente vê uma jovem sofrendo algum tipo de violência por um homem já mais velho, né? E aqui uma família brigando. Veja como os diversos tipos de violência podem acontecer. Violência coletiva. Social. Nessa subdivisão estão os crimes de ódio por grupos organizados, atos terroristas e violência de multidões. 2. Política. Inclui guerras e conflitos de violência, violência de estados e atos de grandes grupos. 3. Econômica. Ataques de grupos maiores motivados por ganhos econômicos para interromper a atividade econômica de um país ou região, negar acesso a serviços essenciais ou criar fragmentação econômica. Os atos violentos. A natureza das agressões podem ser física, sexual, psicológica e negligência ou privação. Todas as 4 agressões podem ocorrer em cada uma das grandes categorias de violência já descritas, exceto a violência auto-infligida. E aqui a gente tem esse gráfico, onde tem aqui no topo a violência auto-infligida, interpessoal e coletiva, e toda essa separação que a gente acabou de ler aqui nos tópicos anteriores. E a gente vai avançar então para a violência física e vamos falar um pouco sobre o que é e como acontece esse tipo de violência. Quando uma pessoa que está em relação de poder a outra causa ou tenta causar dano não acidental por meio da força física ou algum tipo de arma, podendo provocar ou não lesões externas, internas ou ambas. As agressões podem ser socos, pontapés, bofetões, tapas ou qualquer outro gesto. Violência sexual. É todo ato no qual uma pessoa em relação de poder e por meio da força física ou intimidação psicológica obriga outra pessoa a executar ato sexual contra a sua vontade. A violência sexual ocorre contra as crianças e adolescentes, as mulheres, as pessoas com deficiência ou idosos. É sempre considerado crime, seja praticada por desconhecido ou por familiares, pai, padrasto, avô, tio, companheiro ou até mesmo o marido. Acredite, sim, o marido também pode cometer violência sexual. A violência sexual pode ocorrer em uma variedade de situações, como abuso incestuoso, mais conhecido como incesto. São atividades de cunho sexual envolvendo pais, irmãos ou outro parente próximo, os quais se encontram em uma relação desigual de poder. Costuma ser mantido em sigilo pela família, pelo alto grau de reprovação social. As pessoas costumam ter vergonha quando esse tipo de violência acontece. Então, elas não denunciam, não falam para ninguém. A vítima, ela guarda para si para não ser julgada, porque esse tipo de violência, né, onde envolve familiares, as famílias realmente se sentem, como já dizemos aqui, algumas vezes constrangidas. Isso pode provocar diversas questões. Atentado violento ao pudor. As relações sexuais, carícias íntimas, masturbação, sexo oral e anal, neste caso, são diferentes da conjunção carnal e, portanto, podem ter como sujeito ativo ou passivo homens ou mulheres que forem submetidas a essas práticas sem consentimento, mediante violência ou grave ameaça. Estupro. De acordo com a legislação vigente, a relação sexual vaginal, quando ocorre sem o consentimento da mulher, devido à utilização de violência ou grave ameaça praticada por desconhecido ou pelo parceiro.
Assédio sexual. Constranger alguém com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual, utilizando-se de sua condição de superioridade hierárquica no trabalho ou função. A ação do agressor inclui ameaças veladas, sussurros, olhares maliciosos e portas fechadas. Exploração sexual é o uso de pessoas de qualquer idade ou sexo com fins comerciais ou lucro para manter relações sexuais, produzir materiais pornográficos, fotos, filmes, vídeos e coisas semelhantes. Pornografia infantil, apresentação, produção, venda, fornecimento, divulgação e publicação por qualquer meio de comunicação, inclusive a rede mundial de computadores, internet, de fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes. Pedofilia é o ato de um adulto ao manter atividades sexuais com uma menina ou menino, o que constitui um crime. Voyeurismo, transtorno de personalidade, de preferência sexual, com tendência de observar pessoas em atividades sexuais ou íntimas, tirar a roupa, por exemplo, com o propósito de exercitar-se, ou melhor, com o propósito de excitar-se sem que a pessoa observada saiba ou com sua aprovação. Violência psicológica é toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento dos indivíduos por agressões verbais ou humilhações constantes, como ameaça de agressão física, impedimento de trabalhar fora, de sair de casa, de ter amizades ou de telefonar, de conversar com outras pessoas. Assédio moral é a exposição de um trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, em que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação aos seus subordinados. A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante dos colegas. As vítimas podem apresentar sintomas como depressão, palpitações, tremores, distúrbios do sono, hipertensão, distúrbios digestivos, dores generalizadas, alteração da libido e pensamento ou tentativas de suicídio. Perceba que ela pode até desenvolver uma doença crônica por conta do assédio moral, né? Como foi bem descrito aqui, ó. Hipertensão, que loucura, né? A pessoa passa a tomar remédio para o resto da vida por conta de uma violência de assédio moral no seu trabalho. Por isso é importante denunciar, conhecer as leis, ficar por dentro, para que quando acontecer, se acontecer, você saiba como recorrer e não fique sofrendo a longo tempo, por muito tempo, na verdade, né? Denuncie logo de cara. É difícil provar, mas quando a gente estuda e procura e busca as alternativas corretas para denunciar, a gente vai encontrar as maneiras certas de gerar essas provas e assim a gente consegue cortar o mal pela raiz. Privação ou negligência é a ausência de atendimento às necessidades básicas físicas e emocionais das crianças, adolescentes, adultos, idosos ou pessoa com deficiência física, intelectual, mental, visual ou deficiência auditiva. Violência institucional é aquela exercida pelos próprios serviços públicos ou privados por ação ou omissão. Pode incluir tanto a dimensão mais ampla da falta de acesso ou da má qualidade dos serviços, estendendo-se às próprias relações de poder entre os usuários e os profissionais dentro das instituições, até uma noção mais restrita de dano físico intencional. Acredite, se está aqui é porque existe e acontece e é comum, infelizmente. Violência econômica ou patrimonial são todos os atos destrutivos como rasgar ou reter documentos, destruir roupas, danificar utensílios pessoais e domésticos ou omissões do agressor que afetam a saúde emocional e a sobrevivência da família. Violência intrafamiliar. Toda ação ou omissão cometida por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, em relação de poder,
sem importar o espaço físico onde ocorra e que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Muitas vezes, as pessoas com deficiência são isoladas dentro de casa, são impedidas de convivência na comunidade, não frequentam escola, em claro desrespeito aos seus direitos. Crianças. Quais são os principais tipos de violência sofridos pelas crianças? Em primeiro lugar, violência sexual, abuso sexual, pedofilia, exploração sexual. Segundo, violência psicológica, assédio moral. Sim, as crianças também sofrem assédio moral. Número 3, violência física. E número 4, negligência e maus tratos. Quais são os principais locais onde as crianças estão sofrendo a violência? Contraditoriamente, o ambiente familiar, o espaço que deveria ser de proteção das crianças, se configura como o principal local de violência contra elas. Quem são os principais agressores das crianças? Segundo o resultado da notificação de casos de violência realizada em 27 unidades da Federação no período de 2006 e 2007, coletado através do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, o VIVA, pela SVSMS, os principais agressores de crianças são os pais, mães, irmãos, amigos, padrastos, cuidadores, nessa ordem. Quais são? Perceba que é nessa ordem mesmo, ou seja, quem mais pratica a violência contra a criança são os pais, e depois as mães, e assim por diante, como já lemos aqui na sequência. Quais são as principais causas de acidentes e violência que matam as nossas crianças? Muitos dos casos registrados como acidentes podem ter sido resultantes de violência. Os acidentes de transporte, os afogamentos, risco à respiração e as quedas, entre outros, são as principais causas de morte. Os acidentes podem ser evitados com medidas preventivas, tais como o uso da cadeira especial e cinto de segurança nos automóveis, e cuidados redobrados com crianças próximas a piscinas, lagos e rios. Características de cada fase da vida e os cuidados para evitar acidentes, e violência nessas faixas de idade. As crianças de até 1 ano, a principal causa de óbito são os riscos à respiração, e as principais formas de violência são agressões, maus tratos, negligência, violência física e abuso sexual. Olha só, crianças de até 1 ano sofrem muito abuso sexual. Isso está incluído dentro da pedofilia que a gente leu ainda há pouco, né? Estudou juntos aqui. Cuidados com a criança. Nesta fase, é necessário ter paciência e observar os sinais de quando a criança está com fome, frio, calor, dor, sede ou precisando ser trocada, urina ou fezes. Recomenda-se que o bebê durma de barriga para cima ou de lado, para que a boca e o nariz não fiquem cobertos. Em hipótese alguma, sacuda o bebê, pois esse ato pode causar ferimentos na cabeça e lesões cerebrais graves, caracterizando a síndrome do bebê sacudido. Bebês que nascem com deficiência precisam de cuidados especiais. Dê carinho, dê colo, embale, cante músicas, abrace e dê milhões de beijos. Diga ao bebê desde os primeiros dias de vida o tamanho do seu amor por ele. Atenção! As violências contra as crianças muito pequenas podem causar danos permanentes, ou seja, para sempre, inclusive a morte, mesmo que não seja a intenção do agressor. Para crianças de 1 a 4 anos, a principal causa de óbito são os afogamentos, e as principais formas e naturezas de violência são sexuais, psicológicas, físicas e a negligência, maus tratos. Cuidados com a criança. Evite deixar as crianças sozinhas em locais com banheiro, com bacias e baldes com água, perto do fogão, janelas e calçadas altas. Os cuidados devem ser redobrados com a criança, próximas a piscinas, lagos e rios. Deixe fora do alcance das crianças objetos perigosos, medicamentos, produtos de limpeza, com pontas ou que possam cortar, tomadas e ferros de passar roupa e panelas quentes. Antes de deixar a criança em creches ou com cuidadora, procure conhecer bem o local e se informe sobre o comportamento dos cuidadores. Crianças que têm alguma deficiência física, mental, auditiva ou que precisam de muito estímulo e de cuidados especiais, mas devem participar das atividades da família, da escola e da comunidade. Isso é inclusão.
Encoraje a criança, aplauda e diga palavras positivas. Brinque, conte histórias, seja divertido, engraçado, mostre livros com figuras alegres, segure-a pelo pulso ao atravessar ruas e locais perigosos. Dizer à criança o quanto você a ama é uma forma de construir vínculos duradouros. Atenção, crianças nessa idade têm sido as principais vítimas de violência sexual e também de castigos físicos. A gente falou aqui de crianças de 1 a 4 anos. Crianças entre 5 e 9 anos. A principal causa de óbito são os acidentes de transporte e as principais formas naturezas das violências são sexuais, físicas, psicológicas, negligência e maus tratos. Cuidados com a criança. Dê bons exemplos e dialogue com a criança. Esta representa a fase de maior clareza sobre os limites, os valores percebidos pelos adultos. Converse com a criança sobre o que é sexualidade. Fique atento. Procure saber com quem seus filhos e filhas conversam ou se encontram na sua ausência. Os perigos podem estar mais próximos do que você imagina. Evite bater na criança. O castigo interfere no processo de aprendizagem e no desenvolvimento de sua inteligência, dos sentidos e das emoções. O castigo físico nos meninos pode torná-los homens mais agressivos e mais vulneráveis a utilizar drogas e álcool no futuro. Nas meninas, esse comportamento pode acabar se manifestando emocionalmente por meio de depressão, insegurança, culpa e submissão. Além disso, em ambos cultiva sentimentos de raiva e desejo de sair de casa, reforçando a ideia de que a violência é um modo adequado de resolver problemas e conflitos. Seja companheiro das crianças e faça programas juntos, compareça à escola, conheça os amigos e as amigas das crianças. Não canse de dizer o quanto você a ama ou o ama. Perceba que essa demonstração de afeto e de amor a partir das palavras é importantíssima para as crianças e o texto vem mostrando para a gente isso aqui com frequência. Atenção, crianças nessa idade têm sido as principais vítimas de violência sexual e também de castigos físicos. Na dúvida, procure ajuda de profissionais de saúde ou do conselho tutelar. Eles podem ajudar. Se na sua comunidade você tem conhecimento de alguma criança que esteja sofrendo qualquer tipo de violência, não hesite e comunique ao conselho tutelar. Não tenha medo. Notificar é um direito da criança para crescer saudável e sem violência. Adolescentes. Quais são os principais tipos de violência sofrido por adolescentes? A violência sexual foi a principal causa de atendimento nos serviços de referência de violência. Dos 2.370 registros de violência contra os adolescentes, 1.335 foram por violências sexuais, 56%, é muita coisa. Em seguida, estão as violências psicológicas e físicas, seguidas das negligências ou abandono. As adolescentes mulheres foram as principais vítimas, com 78% do total. Quais os principais locais onde os adolescentes estão sofrendo violência? Para a maioria dos casos, o local onde ocorreu a violência foi na própria residência, com 58% dos registros, seguido pela vida pública, com 20%, pela via pública, com 20%. Como mostra aqui a figura. Eu vou deixar o link para você fazer o download desse e-book e ver com muito mais calma essas imagens, entender esses gráficos aqui, tá bom? Então, você está vendo aqui no primeiro comentário fixado, você pode fazer o download e guardar esse documento, esse arquivo, para quando você quiser ler novamente, quando precisar, quando for estudar. Quem são os principais agressores de adolescentes? Em relação às violências sofridas por adolescentes, há uma diferença entre os sexos. De modo geral, os adolescentes são vítimas e autores de violência que ocorrem fora de casa. Brigas, envolvimentos com gangues, criminalidade ou tráfico de drogas. As adolescentes frequentemente sofrem violência, abuso sexual, estupro, ameaças, agressões físicas e verbais. Então percebam que entre os adolescentes, os meninos são os que mais provocam violência e as meninas as que mais sofrem algum tipo de violência. Muitas vezes em seus próprios lares. As adolescentes com deficiência são mais desprotegidas e vulneráveis à agressão. Então perceba que mesmo dentre as meninas adolescentes, ainda tem aquelas que são mais vulneráveis,
que são as que têm algum tipo de deficiência, sofrem ainda muito mais violências por estarem mais vulneráveis. Quais são as principais causas de acidentes e violência que matam os nossos adolescentes? De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes e Jovens, a mortalidade da população jovem brasileira é marcada pelas causas externas, e são elas: agressões, homicídios, suicídios, acidentes de tráfego, acidentes de trabalho, afogamentos, envenenamentos e outros. As agressões seguidas pelos acidentes de transporte e o afogamento são as principais causas de óbito na faixa etária de 10 a 19 anos. Esse perfil se repete na adolescência de 15 a 19 anos, no qual 58,7% dos óbitos foram por agressões. Já na faixa de 10 a 14 anos, a principal causa de óbito foram os acidentes de transporte. E aqui mais algumas crianças, mais algumas figuras, e a gente segue. A violência contra crianças e adolescentes jamais se justifica, uma vez que todos os tipos de violência podem ser prevenidos. Nós podemos fazer muito para lidar com ela e evitá-la. Sensibilizar para o fato de se poder evitar a violência é o primeiro passo para se encontrar a resposta. Todos nós podemos contribuir para a cultura da paz. A paz acontece quando enfrentamos nossos problemas e conflitos de forma não violenta, respeitando as diferenças e defendendo os direitos das pessoas. Ser pacífico não significa ser passivo, mas tomar uma atitude positiva diante dos problemas e procurar ser exemplo para os outros. A prevenção da violência e a manutenção da paz começam dentro de cada um e dentro de nossa casa. Muitas dessas violências contra as crianças e adolescentes ainda são encobertas pela falta de informação. O medo de denunciar episódios de violência contra as crianças e adolescentes cometidos principalmente pelas pessoas que deveriam protegê-las. Exemplo, os pais, os familiares, a polícia, os cuidadores e outras pessoas investidas de algum poder na comunidade. A aceitação social da violência contra as crianças e adolescentes utilizada como justificativa de educar. Exemplo, castigos, humilhações, intimidação e assédio sexual com frequência, especialmente quando não se produz danos físicos visíveis ou duradouros. A violência se torna invisível também quando os serviços de escuta, denúncia, notificação não estão preparados para o atendimento da criança e do adolescente. Exemplo, disque denúncia, delegacias, serviços de saúde, de assistência social, escolas, conselhos de direito e a própria comunidade. É fundamental que os pais respeitem esse momento em que o adolescente vive várias transformações no corpo, no humor, nos sentimentos, na forma de se enxergar e de ver o mundo e todas as dúvidas que se acumulam, além de ter que lidar com o aumento das suas responsabilidades. É importante criar um clima de confiança no qual ambos possam ouvir a opinião um do outro, ainda que divergentes, sem agressões, ofensas, desrespeito ou desvalorização. Crie espaços de diálogo com os filhos para compreender melhor esse momento tão importante na vida deles. E se você tem um filho ou filha adolescente e com deficiência, não esqueça que ele também deve receber orientações. Algumas consequências da violência contra crianças e adolescentes. A violência pode provocar mais suscetibilidade a problemas sociais, emocionais, cognitivos durante toda a vida e apresentar comportamentos prejudiciais para a saúde. Exemplo, abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, iniciação precoce à atividade sexual. Os problemas de saúde mental e problemas sociais relacionados com a violência na infância e na adolescência promovem consequências como a ansiedade, os transtornos depressivos, as alucinações, baixo desempenho na escola, nas tarefas de casa, alteração de memória e comportamento agressivo e etc. A exposição precoce da violência na infância está relacionada com o desenvolvimento de enfermidades em etapas posteriores da vida. Exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, aborto espontâneo, assim como comportamento violento e as tentativas de suicídio. Chegamos então ao assunto mulher. Falaremos então sobre as mulheres e os tipos de violência sofrida pelas mesmas.
Segundo o resultado da notificação de casos de violência, no período de 2006-2007, coletada através do Sistema de Vigilância e de Violências e Acidentes, implantados em todas as suas fases da vida, em especial na adolescência e na vida adulta, são as mulheres as principais vítimas da violência intrafamiliar e sexual, na maioria das vezes cometida por um único indivíduo do sexo masculino. Considerando o recorte raça e etnia, as mulheres negras são as que mais sofrem, assim como entre os adolescentes, meninas, as que mais sofrem são as que têm algum tipo de deficiência. Quando a gente pensa na mulher de uma maneira geral, as mulheres negras são as que mais sofrem todo tipo de violência. É importante orientar as mulheres sobre a natureza e o curso da violência intrafamiliar, fornecendo informações sobre os recursos existentes na comunidade, grupos de autoajuda e como prevenir novos episódios. Quais os principais locais onde as mulheres estão sofrendo violências? O espaço domiciliar é o local onde ocorre a maior parte das agressões. Segundo os dados do Viva, 58% das violências acontecem nos domicílios e 31% delas são atos de repetição, ou seja, acontece mais de uma, duas ou três vezes. Quem são os principais agressores? Em geral, o principal agressor é um familiar ou uma pessoa conhecida da vítima, na maioria das vezes, o marido, o namorado ou o parceiro. Quais são as principais causas de acidente e violência que matam as nossas mulheres? Os óbitos por armas de fogo, o homicídio, em 2006, foram responsáveis por 53% das mortes das nossas mulheres. Os acidentes no trânsito também são importante causa de morte entre as mulheres, representando na faixa de 15 a 59 anos um percentual de 67,25% dos óbitos. Como identificar situações de violência? A manifestação da violência podem ser agudas ou crônicas e envolvem as esferas da saúde física, mental ou social. Essas mulheres são usuárias assíduas dos serviços de saúde. Em geral, são tidas como poliqueixosas por suas queixas vagas e crônicas. Algumas consequências da violência contra as mulheres. Mulheres vítimas de violência apresentam com maior frequência vários problemas de saúde. As manifestações da violência podem ser agudas ou crônicas, físicas, mentais ou sociais. Lesões físicas agudas são causadas por agressões como o uso de armas, socos, pontapés, tentativas de estrangulamento, queimaduras, inflamações, sacudidas, contusões, hematomas em várias partes do corpo e etc. Nas agressões sexuais, as doenças venéreas, DSTs e AIDS, infecções urinárias e vaginais e a gravidez são consequências que podem se manifestar mais tarde. A gravidez indesejada é encarada como a segunda violência intolerável para muitas mulheres, com grande impacto sobre o estado psicológico e físico da mulher. A legislação brasileira permite a interrupção da gestação nesses casos. Procure informações sobre serviços de saúde que realizam esse atendimento pelo SUS em sua região. Mais especificamente, procure a unidade básica de saúde onde você mora, né? Ou popularmente conhecida como clínicas da família. Podem aparecer reações somáticas e psicológicas, ansiedade, medo e confusão, fobias, insônia, pesadelos, sentimento de culpa e baixa autoestima, comportamento autodestrutivo, uso de álcool e drogas, depressão e tentativas de suicídio. O isolamento social por medo que outros descubram o acontecido, medo de que se repita, é uma das manifestações que leva a mudanças frequentes de emprego, de cidade ou até mesmo de país. As manifestações na saúde podem ser prolongadas e crônicas, sendo evitadas mediante tratamento e apoio apropriado, tanto pela equipe de saúde como também família e amigos. E quanto aos homens, quais são os principais tipos de violência sofridas pelos homens? A violência urbana, as agressões físicas, acidentes com armas de fogo e acidentes de trânsito são os principais tipos de violência, principalmente entre adultos e jovens. Menos frequentes, porém importantes, são as causas externas relacionadas à autoagressão, como suicídio e as tentativas não consumadas. A população masculina jovem, de 20 a 24 anos, é o grupo que se encontra em maior risco para tal violência.
Quais os principais locais onde os homens estão sofrendo violência? Diferente das mulheres, os espaços públicos e via pública são os locais onde mais ocorrem as situações de violência contra os homens. Quais são os principais agressores? O homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima. Os homens, adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido a agressões, com um maior tempo de internação. Quais são as principais causas de acidentes e violência que matam os nossos homens? Os óbitos por causas externas, acidentes de transporte, lesões autoprovocadas e agressões, constituem a primeira causa da mortalidade entre os homens. Conforme os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, na faixa de 20 a 24 anos, 40,3% dos óbitos foram por homicídio, 30% por acidente de transporte e 7,4% por suicídio. Na faixa dos 25 aos 44 anos, predominam as agressões como principal determinante de óbitos. A partir dos 45 anos, predominam os acidentes de transporte. Como identificar, então, situações de violência? As situações de violência envolvendo os homens possuem maior visibilidade por ocorrer nos espaços públicos e não ter um caráter tão velado e silencioso como a maioria das situações de violência contra as mulheres, crianças e idosos. São mais fáceis de identificar, pois são elas as responsáveis pela maioria dos registros de internação hospitalares e óbitos por causas externas. Os processos de socialização têm o potencial de envolver os homens em episódios de violência. A agressividade está biologicamente associada ao sexo masculino e, em grande parte, vinculada ao uso abusivo de álcool, de drogas ilícitas e ao acesso às armas de fogo, que tendem a inibir a censura e a pessoa passa a assumir condutas socialmente reprováveis. Dentro de uma perspectiva de gênero, aspectos da organização patriarcal criam dificuldades tanto para mulheres quanto para os homens. A fim de manter o papel de dominação, os homens tiveram que aceitar e se submeter a situações que muitas vezes representam pesadas exigências. Algumas consequências da violência contra os homens. Os referenciais de masculinidade hoje definidos em nossa sociedade, como virilidade, conquista e sucesso, causam danos a milhares de homens, pois são responsáveis por aumentar as estatísticas de mortes no trânsito, homicídios e envolvimento com drogas e criminalidade. Em algumas situações, para os homens, exercer a violência é uma forma de demonstração de poder. Sabe-se, entretanto, que as pessoas violentas carecem de dois recursos básicos: autoestima e segurança. A prevenção da violência do ponto de vista da masculinidade implica fundamentalmente a necessidade de se discutir e produzir conhecimento a respeito dos papéis sociais de homem e pai na família e na sociedade, revisando e ampliando os conceitos e valores culturais estabelecidos. Nesse sentido, é importante a sensibilização e a responsabilização dos homens por seu comportamento sexual, papéis sociais e familiares. Da mesma forma, reconhecer e legitimar modelos mais flexíveis de masculinidade e paternidade são fatores importantes na construção de relações afetivas e familiares mais saudáveis. Agora vamos falar sobre os idosos. Quais são os principais tipos de violência sofrida pelos idosos? A violência moral ou psicológica foi a maior causa de notificação, representando um percentual de 55%, seguida da violência física, de abandono e de dano financeiro ou patrimonial. Apenas recentemente, a violência contra os idosos passou a ser reconhecida como uma forma de violência intrafamiliar. Que loucura, né? Pensar que em algum tempo não se preocupava com os idosos e as violências que eles sofriam. É recente que os estudos começaram a considerar os idosos quando o assunto se trata de violência. É uma pena isso, né? Quantas oportunidades nós não perdemos de construção de políticas públicas nas décadas passadas, né? Simplesmente por não levar em consideração. A maioria dos casos de violência registrados aconteceu na própria residência e em vias públicas. 39% foram em casos de repetição. Quem são os principais agressores dos idosos? Os principais agressores dos idosos foram os filhos, seguidos pelo cônjuge.
uma das principais manifestações de preconceito contra a pessoa idosa é a violência. Curioso é que as pessoas que praticam também irão envelhecer, estando sujeitas aos atos que agora praticam. Quais são as principais causas de acidentes e violência que matam os nossos idosos? A principal causa de morte está entre as causas externas nos idosos de 79 anos. Foi o acidente de transporte, sendo os pedestres as principais vítimas. Acima dos 80 anos, a queda é a principal causa de óbito. Como identificar situações de violência contra os idosos? Olha aqui, isso é importante. O aumento da expectativa de vida, somado à diminuição da taxa de natalidade, trouxe um aumento da população idosa como fenômeno mundial. Atualmente, as pessoas estão vivendo mais. O desafio é agregar qualidade de vida aos anos a mais vividos. A pessoa idosa torna-se mais vulnerável à violência na medida em que apresenta maior dependência física ou mental. Os problemas de saúde, a falta de autonomia e o isolamento social dificultam o diagnóstico de maus tratos por familiares ou outras pessoas de sua relação, quadro que se agrava quando o idoso apresenta alguma deficiência mais incapacitante. Os próprios idosos sentem-se culpados em denunciar o agressor, acham natural que o cuidador não tenha paciência, atribuindo essa situação à sua dependência e às necessidades de cuidado. Algumas consequências da violência contra o idoso. O principal objetivo é facilitar as condições necessárias para que o idoso tenha a melhor qualidade de vida possível. A abordagem inclui providências imediatas como avaliações, cuidados por períodos prolongados, reconhecimento das dificuldades e prevenção sempre que possível. Deve ser feito um esforço para mantê-lo ativo e saudável, vinculado à família e à sua rede social. Uma parcela da população idosa se encontra institucionalizada e está sujeita nestes locais aos mesmos tipos de violência já mencionados, né? Como diz que uma parcela da população idosa se encontra institucionalizada, está falando, por exemplo, de internações, de asilos, coisas nesse sentido. Nessa faixa etária, a segurança do ambiente residencial é fundamental. Situações inseguras são responsáveis por 30% das quedas em idosos a cada ano. Olha só, hein? Manter bem iluminados os locais por onde o idoso passa regularmente, sempre. Manter fios elétricos, de telefone e outros objetos fora das áreas de circulação da casa. Evitar tapetes. Utilizar móveis com estabilidade, sem risco de virar. Não realizar mudanças nos móveis, utensílios e pertences do idoso, usar sapatos fáceis de vestir e com sola de borracha ao invés de chinelos, guardar utensílios mais comuns em locais de fácil acesso para evitar subir em algo para alcançá-los, tomar cuidado com o local do banho, evitando quedas, colocar tapete que não escorrega e barra de apoio na parede, assim também, né, como pisos antiderrapantes, né? São formas que a gente pode usar para evitar as quedas dos idosos. Não são necessários grandes gastos e mudanças. Com esse projeto, Casa Segura da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E aqui, quando você baixar esse e-book, que está aqui no primeiro link da descrição, fixado, você vai ter acesso a esse projeto Casa Segura aqui, que vai te dar algumas outras dicas, né, para manter os nossos idosos seguros. Como identificar, então, situações de violência contra os idosos? Vamos lá. A violência pode ser identificada em diferentes momentos ou lugares, durante o trabalho nas visitas domiciliares, reuniões comunitárias ou qualquer outra situação, como, por exemplo, informação prestada por alguém da comunidade. Existem sinais que podem chamar a atenção, levar a suspeitar de que existe algo errado com aquela pessoa ou sua família. Esses conhecidos sinais de alerta são indícios de que uma pessoa pode estar sofrendo violência ou agredindo alguém. Não devem ser vistos de forma isolada. Alguns são claramente indicativos de agressões, podem ser observados no corpo e no comportamento da pessoa que sofre violência, mas também pode ser apresentado como queixas pelos adolescentes ou seu responsável. Algumas pequenas atitudes, como dar surras e tapas nos filhos, bater na mulher, agredir verbalmente, dentre outras, não podem ser desconsideradas ou consideradas como atitudes não violentas.
O que fazer em caso de violência? Casos de violência devem ser denunciados. Busque ajuda. A notificação de casos de violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos deve ser feita pelas equipes de saúde, serviços de saúde e é obrigatório por lei. É responsabilidade dos profissionais de saúde, quando há indicações para suspeita, perguntar se o usuário foi vítima de violência. Mesmo que a resposta seja negativa, estará permitindo a abertura para o diálogo e indicando a possibilidade de ajuda. No atendimento à situação de crise, é importante não deixar de oferecer todas as orientações necessárias, assegurando-se de que os recursos foram acessados e deram as respostas adequadas. Os serviços devem estar equipados com telefones de emergência e recursos com os quais as pessoas ou suas famílias possam constar. Os casos de violência devem ser denunciados nos seguintes locais. E aqui tem uma lista que você pode procurar, dependendo da causa que você tiver aí de violência para denunciar. E são os seguintes: Delegacia Especializada da Mulher, da Criança e do Idoso, Centro de Referência da Mulher, da Criança ou do Idoso, delegacias policiais, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal de Saúde, conselhos tutelares, Centro de Referência da Assistência Social, mais conhecido como CRAS, Ministério Público e no próprio IML. A saúde mental frente às violências. As diversas formas de violência têm forte impacto na vida em sociedade, e especialmente na saúde mental dos indivíduos. A área da saúde tem concentrado seus esforços em atender aos efeitos da violência e reparação dos traumas e lesões físicas nos serviços de emergência, na atenção especializada, nos processos de reabilitação, nos aspectos médicos legais e nos registros de informações. Sabemos que os danos causados pela violência não se restringem aos aspectos físicos. Como o impacto da violência, podemos observar sintomas de depressão, agressividade, isolamento social, aumento no consumo de álcool e outras drogas, baixa autoestima. Os profissionais de saúde estão em uma posição estratégica para detectar os riscos da violência e identificar as suas principais vítimas, uma vez que as mulheres e crianças em geral são os que mais buscam os serviços de saúde em decorrência de danos físicos, mentais ou emocionais. As visitas domiciliares dos profissionais da equipe de saúde da família, em particular dos agentes comunitários de saúde, contribuem para diminuir o risco de ocorrência da violência intrafamiliar. E para quem é agente comunitário de saúde que está assistindo agora esse estudo, você já sabe que seu olhar precisa ser mais criterioso, mais apurado, toda vez que você entra em um domicílio para realizar a sua visita, independente do motivo. Pode ser que através desse olhar apurado e crítico, você consiga perceber algum tipo de violência. Por isso você se torna importantíssimo, porque é você quem está com muita frequência na casa dos pacientes da estratégia de saúde da família. Os CAPs apresentam um papel estratégico no que se refere à atenção em saúde. Oferecem cuidado diário, comunitário e qualificado. Além disso, a partir de janeiro de 2008, é possível a implantação dos núcleos de apoio à saúde da família, com a recomendação de que tenha pelo menos um profissional de saúde mental em cada NASF, para realizar o apoio matricial às equipes de saúde da família. Lembrando que em meio a esse desmonte na saúde pública que nós temos vivido nos últimos anos, é importantíssimo que a gente exija a permanência ou o retorno do NASF nas nossas unidades básicas de saúde, porque nós sabemos que o NASF tem sido retirado de diversas UBSs, né? E é uma pena, porque às vezes, inclusive, o NASF precisa atender a mais de uma unidade, e são poucos profissionais que já não conseguem dar conta de uma unidade. Imagina ele ter que dividir essa mão de obra, ou melhor, realizar essa mão de obra em uma, duas ou até 3 unidades das clínicas da família espalhadas aí pelo município, né? Enfim, é uma pena, mas a gente precisa exigir a permanência ou o retorno do NASF para dentro da estratégia de saúde da família. Sistema prisional. Todo brasileiro tem direito à saúde, inclusive homens e mulheres que cumprem pena. Pensando nisso, os Ministérios da Saúde e da Justiça instituíram no ano de 2003 o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. O objetivo do plano é viabilizar o acesso das pessoas presas a ações e serviços do SUS, Sistema Único de Saúde. A proposta é que equipes de saúde compostas por médico, odontólogo, enfermeiro, psicólogo,
assistente social, auxiliar técnico de enfermagem atuem dentro do presídio. Até o ano de 2008, mais da metade dos estados da federação já aderiram ao Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário, contando com mais de 175 equipes de saúde atuando nas unidades prisionais brasileiras. Ações do Ministério da Saúde de prevenção das violências e promoção da cultura da saúde e da cultura da paz. O Ministério da Saúde, em articulação com as secretarias estaduais e municipais de saúde, tem promovido, coordenado, financiado, apoiado e executado várias ações de vigilância e prevenção das violências e de promoção da saúde e da cultura da paz, as quais destacamos: 1. Política Nacional de Redução de Morbimortabilidade por Acidentes Violentos, que institui no âmbito do SUS os princípios e diretrizes para a estruturação e o reforço de ações intersetoriais de prevenção das violências, de assistência às vítimas, de causas externas e de promoção de hábitos e comportamentos seguros e saudáveis. 2. Projeto de redução de morbimortalidade por acidentes de trânsito, mobilizando a sociedade e promovendo a saúde, que foi implantado através da Portaria 344, 19 de fevereiro de 2002. Esse projeto foi implantado em 5 capitais em 2003, em 2004 com recursos do DPVAT. Em 2006, ele foi expandido para mais 11 capitais, estando atualmente implantado em 16 capitais do país. Olha aí, para você que não sabe para onde vai o seu dinheiro do DPVAT, ele também está sendo usado no projeto de redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, mobilizando a sociedade e promovendo a saúde. Que legal, né? Política Nacional de Atenção às Urgências, implantadas através da Portaria GMMS, que orienta o componente assistencial do Plano de Enfrentamento das Causas Externas, com previsão de aprimoramento e expansão dos atendimentos pré, intra e pós-hospitalares das vítimas de violência. Número 4 aqui, ó. Rede Nacional de Núcleos de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde, instituída pela Portaria GMMS, que implantou nos estados e municípios núcleos de prevenção das violências e promoção da saúde em âmbito local. Atualmente, a rede conta com aproximadamente 60 núcleos formados por instituições municipais, estaduais e acadêmicas e ONGs. Estes núcleos financiados pelo MS, no Ministério da Saúde, são os responsáveis por articular e coordenar as ações intersetoriais promotoras da saúde e da cultura da paz no âmbito local. Número 5, olha aqui, ó, Agenda Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle dos Acidentes e Violências. Número 6, Política Nacional de Atenção Básica, quem conhece aí, ó, a famosa PNAB. Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, que a gente acabou de falar que tem sido desmontado aí Brasil afora, dentro da estratégia de saúde da família. Precisamos lutar pelo NASF, porque é importantíssima a presença deles e a atuação deles na atenção primária. Número 8, Política Nacional de Promoção da Saúde. Número 9, Política Nacional de Ação de Saúde da Pessoa com Deficiência. Número 10, a Vigilância de Violências e Acidentes em Serviços de Sentinela. Número 11, Rede de Atenção Integral para Mulheres e Adolescentes em Situação de Violência Doméstica e Sexual. Projeto Geotrans, número 12. Número 13, Saúde Brasil. Quanta coisa a gente viu aqui dentro desses 13 tópicos, que são ações do Ministério da Saúde de prevenção das violências e promoção da cultura da paz. Então, o Ministério da Saúde está trabalhando para a promoção da cultura da paz. Fique atento, leis que orientam sobre a garantia dos direitos. E aqui a gente tem uma série de leis que falam sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, violência contra a mulher, Lei Maria da Penha. Vamos dar uma lida aqui na Lei Maria da Penha, o que ela diz? Olha só. Conhecida como Lei Maria da Penha, proíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher, tipifica a violência doméstica como uma violação dos direitos humanos, altera o Código Penal e possibilita aos agressores serem presos em flagrante ou terem prisão preventiva decretada quando ameaçarem a integridade física da mulher. Então é importante a Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso também existe, tem muita coisa. Números para fazer denúncias e buscar ajuda. Disque 100, ele está relacionado aqui a Disque Denúncia Nacional de Combate ao Abuso
e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então você vai, tiver uma denúncia para fazer nesse sentido, Disque 100. 180 é o atendimento da mulher, recebe denúncias, orienta e encaminha casos de violência. Então você vai ligar para o 180 quando há casos de violência contra as mulheres. Tem o Disque Saúde, Serviço de Atendimento Móvel, que é o SAMU, que a gente já conhece, o 92. Tem esse aqui, ó, 61, lá para Brasília, Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, uma série de telefones que vão nos auxiliar para que a gente entre em contato para resolver questões relacionadas a todo tipo de violência. Aqui eu vou aumentar a minha tela para a gente finalizar esse nosso estudo aqui, ó, e você vai ver, né, ou melhor, você já está vendo, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui minha câmera antes da gente fechar, que é importantíssimo esse estudo da cultura da paz, e você viu todos os tópicos que ele aborda. E ele vai desde a violência contra a criança lá com 1 ano de idade, passando por todas as áreas e todas as pessoas até chegar no sistema prisional brasileiro, porque também há a importância do cuidado com a saúde das pessoas que estão aprisionadas, que estão cumprindo penas no sistema penitenciário no Brasil. Então, se você gostou desse estudo, mais uma vez eu reforço para você que aqui no primeiro comentário fixado você consegue acessá-lo, baixar, deixar guardado no seu dispositivo. Isso é importantíssimo para quando você precisar relembrar alguma coisa, estudar um pouco mais sobre isso, ou fazer pesquisas para além desse material. Baixe isso aí que é importantíssimo. Deixa sempre guardado aí nos seus arquivos. Peço para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, é super importante. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e se você tem sugestão de algum tema dentro desse plano de cultura da paz ou sobre qualquer outra coisa, você pode com toda certeza contar aqui com o meu apoio. Deixa aqui nos comentários e a gente vai se aprofundar dentro do tema sugerido por você. Lembrando, sou agente comunitário de saúde no Rio de Janeiro, trabalho já há alguns anos, sou estudante agora de enfermagem no início, mas melhorando a minha atuação e minha capacitação a fim de melhorar minha prática diária no trabalho, e é para isso que esse canal existe, para fazer com que você também possa melhorar aí na sua prática de trabalho, se tornando um profissional melhor, mas principalmente para que a sua população dentro da unidade de saúde seja atendida da melhor maneira possível e tenha as suas causas resolvidas. Bom, se inscreve aqui no canal, forte abraço, tamo junto, seja bem-vindo ao canal Saúde com a Gente, Dicas do Léo. Valeu, gente!